Fala, my friends, beleza? Meu nome é Marcelo Machado, esse aqui é o canal My Friend Dev e eu gostaria de aproveitar esse momento para falar com vocês um pouco sobre programação e carreira. Bom, hoje eu sou programador, trabalho com Java remotamente para uma empresa de São Paulo, moro aqui no Rio de Janeiro e recentemente eu compartilhei algumas vagas abertas aqui na empresa e muita gente me perguntando, né, como é que foi iniciar na programação, como é que foi esse início? E eu também lembro, né, que para mim foi difícil encontrar esse tipo de informação na época e eu queria falar um pouco sobre a minha história, né, de como eu comecei a me interessar sobre programação, como é que eu fiz para entrar e no final vou entrar um pouco com mais detalhes em plano de curso, como é que eu fiz o plano de estudos e etc. Tá? Mas primeiro eu vou dar uma pincelada em tudo para vocês terem uma ideia de como foi. Então, para começar, eu desde novo, né, eu sempre tive muito interesse por computador, né? Eu sempre queria estar lá jogando, jogava um Doom lá no computador do meu tio, jogava lá o Paciência, e eu tinha um Atari, tive um Master System, enfim, sempre tive muito interesse por esse lado. Quando cheguei na minha adolescência, com uns 12, 13 anos mais ou menos, eu conheci um jogo que se chamava, que na verdade não era um jogo, era uma engine de criação de jogos, de luta, que se chamava Mugen. Hoje eu ouço pouco falar dela, mas ainda tem gente que usa. A ideia era que nessa engine você poderia criar os seus próprios personagens, cenários, a barrinha de vida dos personagens, a barrinha de especial deles, a tela de seleção de personagens. Isso tudo você poderia criar do zero ou usar algumas já existentes como base para poder fazer a sua. Então, tipo, nessa parte eu comecei a ver como é que as pessoas faziam para programar a movimentação dos personagens, como é que a pessoa fazia para quando sua barrinha mexesse, como é que ela reduziria, como é que ela pintaria, se ela mudaria de cor com uma determinada condição. Então eu comecei com essa curiosidade. Mas eu fui conhecer programação mesmo depois que minha mãe faleceu. Passou algumas coisas na minha vida e eu conheci um rapaz que ele trabalhava com programação e manutenção de computadores. Ele trabalhava com Basic, Visual Basic na época, e fazia alguns sites HTML para poder ganhar tirar o dele, né? Ganhar um dinheiro. E com isso ele me ensinou lá a fazer algumas coisinhas em Basic e HTML, mas eu levava mais na brincadeira. Fiz alguns sites na época de personagens, para a pessoa baixar personagem que era difícil de encontrar, mas nada muito grande não. Mas aí quando foi em 2008 que eu fui morar com minha tia, eu comecei a fazer um curso de técnico em informática, né? Era numa escola que ficava em frente ao Cefet e lá eles tinham meio que uma parceria, então vários professores do Cefet também a gente tinha aula lá no colégio, né? E nessas aulas aí eu conheci o Pascal, conheci editoração eletrônica, conheci mais um pouco de manutenção de computador, conheci C Sharp, conheci o Java, que foi amor à primeira vista, né? Eu adorei a linguagem e eu gostava de ficar brincando com ela, fazendo algumas coisas, mas mais para mim mesmo. Quando eu terminei o curso técnico, eu tentei entrar na área como estágio, mas eu não consegui. Era muito difícil você achar uma vaga de estágio naquela época, para quem não tinha experiência, né? Óbvio, estágio. Mas era muito difícil você conseguir direto com programação. Eu achava vagas para suporte técnico e eu lembro de ter conseguido uma entrevista para desenvolvedor, na época era só programador, né? Para trabalhar com isso, só que eu não passei nessa entrevista. E eu já tinha planos de casar, já estava querendo criar minha independência financeira também, então eu acabei aceitando para suporte técnico na época e gostei, né? Segui nessa carreira de 2008 até 2015 mais ou menos. Daí para frente, eu tive uma oportunidade de dar suporte em uma multinacional para um sistema que eles estavam implementando com Android, que tinha uns gringos na época, tinha uma argentina, um italiano e um inglês.
E eu tive que lidar com essa situação, né? Aprender, né, a lidar com o idioma, porque eu conhecia o inglês de videogame, mas eu nunca tinha conversado com ninguém pessoalmente. Era o máximo cantando, acompanhando letra de música, mas nunca tinha parado para conversar. Mas foi uma experiência boa, deu certo. E fui convidado para trabalhar nessa empresa, logo um tempo depois, com uma outra coisa, né? Então aí foi minha primeira transição de carreira, eu saí da área de suporte e fui para uma área que a gente, que hoje é conhecida como BI, né? Que seria Business Intelligence, mas na época a gente chamava de administração de vendas. Aí no final, né, uma boa parte do que eu fazia lá era criar relatórios, que eram dashboards, que a área já passou a se chamar de inteligência de vendas, de acordo com dados que a gente conseguia extrair do SAP, do BW, etc. Só que nesse meio caminho dessa empresa, eu conheci um rapaz do financeiro da empresa que ele desenvolvia automações para alguns processos de fazer download de dados do SAP, transformava isso em bases para as planilhas e fazia o pessoal do financeiro ganhar tempo. E era usando o VBA que ele fazia isso. Então, na época, eu fiquei curioso, né, pô, como é que ele faz isso? E comecei a andar com ele e tal, e entender como é que ele fazia, e foi que me deu o estalo, e a gente junto iniciou um processo, né, com a aprovação do meu gerente, da gente automatizar um dos processos da empresa, que era de fechamento, em que a gente recebia diversas requisições por e-mail, diversas planilhas ou às vezes mensagem escrita por e-mail, e a gente tinha que organizar isso tudo, pegar a aprovação dos gerentes para depois seguir com o fluxo. Então a ideia que a gente teve na época foi de colocar isso no Excel, usando o VBA para fazer validações e também conectar o Excel pelo VBA, né, e fazer o insert dos dados numa tabela do banco de dados em SQL Server, que a gente conseguiu um servidor em nuvem rodando esse SQL Server para a gente. Então, o que a gente passou a fazer? A gente criou esse sisteminha que o vendedor ia lá, preenchia os dados que ele precisava para fazer a requisição dele. Isso caía no SQL Server com uma coluna de status lá de pendente aprovação. O gerente analisava na planilha dele do Excel, ele fazia o download dos dados do que era pertinente à área dele. Ele conseguia consultar tudo que estava pendente, a gente também conseguia ver o que estava pendente para poder cobrar as pessoas de fazer aprovação ou de enviar o que está faltando. Ele conseguia ver se estava tudo certo de acordo com a estratégia da companhia, fazia a aprovação pelo sistema e a gente conseguia também baixar essa informação na nossa planilha sem ter que ficar tendo troca de e-mail direto, a não ser, claro, as cobranças que a gente precisava fazer, ligação, para que a gente pudesse seguir com o fluxo do sistema. Então isso abriu um pouco minha mente, abriu bastante, né? Foi um ban para mim, que eu consegui ver que, caraca, aquela minha coisinha lá do ensino médio lá atrás com programação podia voltar. Então o que eu fiz nessa hora? Tá, não vou entrar ainda muito em detalhe, depois eu entro mais em detalhe. Mas eu voltei para minha faculdade, comecei a fazer uma faculdade, né, de sistemas de informação. E além da faculdade, eu percebi que a faculdade ela passava um conteúdo um pouco raso de algumas coisas, porque a ideia na verdade era ser mais generalista do que ser especialista. Então ela passava vários conceitos de computação, não necessariamente só focados em programação. O bom é que também me passava conceito de administração, que eu estava muito perto ali da diretoria, então acabou me ajudando também no meu dia a dia a entender e me aprofundar mais em alguns conceitos que eu já usava e que, por sinal, continuo usando até hoje. Então, disso eu comecei a procurar vários cursos na internet. Eu vou passar para vocês quais eram os cursos que eu fiz, tudo direitinho, daqui a pouco. Desses cursos que eu fui fazendo, eu fui, além de terminar a faculdade, né, no fim dos 3 anos, no fim aí mais 3 anos, foram 3 anos também estudando cursos paralelamente, de diversos assuntos. Bootcamp era semana de programador gratuita do canal não sei das quantas, do canal não sei o que. Então eu fui acumulando esse conhecimento de várias fontes diferentes para que eu pudesse
entender melhor como eu poderia focar na minha carreira, né? Como é que eu poderia, para aprender também, né? Porque às vezes você tem um professor o que eu achei muito bom disso é que você às vezes tem um professor que explica uma coisa de um jeito num curso e o outro às vezes explica uma coisa diferente ou às vezes até a mesma coisa de um jeito diferente. Então às vezes o que você não pegou de um curso você acaba pegando no outro, tá? Nesse momento eu não foquei muito em livros, tá? Para ser sincero, eu fui muito em vídeos. Hoje em dia eu tô pegando mais os livros para pegar muito mais da base do conceito de algumas coisas que deixei passar ou até que já explicavam nos vídeos, né? Eu tive, acho que a sorte de ter pego esses vídeos é que muitos deles já usavam base de boas práticas de programação. Então eu acabei já aprendendo muita coisa que eu tô vendo nos livros, só que agora no livro eu tô entrando muito mais a fundo, tá? E outro ponto, faculdade. Ah, vale ou não vale fazer faculdade para entrar na área de TI? Ao meu ver, vale. A faculdade, ela além tipo, você pode seguir a área sem fazer faculdade, mas a faculdade ela também pode te ajudar num outro aspecto, que é você conhecer coisas que você por conta própria não estudaria. Você abre um pouco mais a sua mente e não foca somente naquilo que você acha que é certo. Que às vezes você acaba tendo conhecimento na faculdade que você não esperava ter, exatamente porque você nem sabia que aquilo existia. Então foi legal ter essa experiência, ter um conhecimento maior sobre essas coisas. Algumas coisas eu ainda uso, outras eu nunca usei ainda realmente. Mas assim, abriu bastante minha mente para não focar somente no código, né? Para poder me focar nas outras coisas que eu já tive também em experiências anteriores. Então isso foi muito legal para mim, mas eu recomendo para todo mundo, porém cada um toma a decisão que quiser para sua vida, né? Se você quiser seguir ou não a faculdade, é com você. Para mim deu certo. E como é que foi depois de eu fazer todos esses cursos, de eu fazer faculdade, para eu poder ingressar na área? Eu avisei para minha empresa na época, né, que eu estava buscando, para a gente poder trazer um estagiário que tinha sido meu estagiário antes, para eu treinar ele, porque eu estava buscando já essa transição de carreira. Então, como é que isso funcionou? Eu ensinei, eu comecei a ensinar ele e tal, mas eu não sei se eu recomendaria todo mundo a fazer isso, porque dá um certo medo, né, de você ser demitido, de você perder o emprego no meio do caminho antes de achar uma oportunidade nova. Foi bem tenso para mim nessa época. E eu comecei a me candidatar às vagas, né, via vaga aqui, vaga lá, tinha dia que eu ficava o dia inteiro preenchendo as vagas. Eu adaptava um pouco o meu currículo dependendo da vaga, mas eu já tinha muito focado o objetivo que eu queria, né? Eu queria ingressar na área como back-end, com a linguagem Java. Eu estava aceitando estágio, júnior, qualquer coisa, desde que eu entrasse na área. Porque eu acredito que a maior barreira realmente de entrar na área seja esse primeiro passo, né? Você entrar na área de programação, depois que você já estiver na área, se você quiser migrar para outra oportunidade, você segue ou não. Eu tive a sorte, né, que a oportunidade que eu entrei, eu estou gostando muito, e eu entrei já como júnior. Eu estava no último semestre ali da faculdade, já faltando uns 2, 3 meses para me formar. Já tinha feito o meu TCC, só faltava apresentar, já estava tudo pronto. E consegui entrar na área. Como é que foi quando eu entrei na área? Quando eu entrei na área, eu não conhecia a rotina de programação. Eu não conhecia muito bem como funcionava, isso me deixava muito tenso, né? Porque o que eu vou fazer? Porque lá na outra empresa eu era sênior, então assim, eu sabia tudo que eu ia fazer, praticamente, né? Então assim, eu estava saindo 100% da minha zona de conforto, apesar de eu estar indo para uma área que eu queria muito, que eu sempre gostei. Mas era muito, eu não sabia se era da ilusão, se era realmente do que eu ia gostar de trabalhar com aquilo, eu nem sabia como é que trabalhava com aquilo. Entrando na empresa, tive uma experiência muito boa, porque a empresa ela tem um Slack muito ativo. E a primeira oportunidade, a primeira coisa que eu tive na empresa não foi exatamente estar num outro time. Era um time de pessoas que tinham acabado de entrar, junto com acho que tinham 2 sênior na equipe, que ajudavam a gente também a explicar como funcionavam os processos da empresa,
que ajudaram a gente a pegar primeiras, eram testes, né? Coisas para a gente fazer que eram um pouco mais simples, algumas modificações no sistema, implantar algumas coisas, trocar padrão de envio de e-mail, adicionar um e-mail quando for contato específico num modelo diferente, coisas nesse sentido, né? E foi muito legal, porque tirou um pouco daquela tensão de vou chegar, vou cair num lugar que eu não conheço nada, mas foi divertido isso. Explicaram bastante pra gente as coisas, ajudaram a gente bastante. E depois eu migrei, né, pro meu time definitivo, que é o que eu tô hoje. Depois de um ano já tive minha primeira promoção, né, pra Júnior 2. Hoje eu já tô com 2 anos de empresa, tô aqui brigando, né, pra tentar minha vaga pra... Minha vaga não, galgar, né, pro nível de pleno. Enfim, né, a empresa é legal, tem um plano de carreira, me ajuda, me passa certas coisas que eu preciso fazer para poder crescer na minha carreira ou para me ajustar na fase que eu tô agora. E é bem legal poder seguir isso e você já tem um norte, né, do que você já quer fazer, parecido com o que eu já fazia antes. E como foi o meu processo de entrevista, né, para essa empresa? Na época eu estava com umas 3 ou 4 já propostas para seguir esperando, né, o retorno, já tinha feito todas as fases, então apareceu essa empresa que me chamou para entrevista. E a primeira fase da entrevista nessa empresa, eu não lembro exatamente todos os passos, tá? Mas eu lembro que acho que uma das primeiras fases, se não a primeira, depois de passar por um desafio de LeetCode, que LeetCode são esses códigos de algoritmo que você faz, por exemplo, pelo HackerRank. Eu não consegui fazer todos, então isso já me deixou com aquela coisa achando que eu não ia passar nessa vaga, mas eu estava com as outras ali quase em vista para fazer. Depois dessa fase, a gente foi chamado, eu acho que tinha mais 40 pessoas na ligação, para conversar, né, sobre a empresa. Aí o CEO da empresa, que eu descobri que já foi desenvolvedor também, já foi diretor de TI da mesma empresa, ele explicando como funcionava a empresa, o que era a empresa, o que eles faziam. E isso eu achei bem legal, porque assim, de todas as outras entrevistas que eu fiz, nenhuma foi assim. Passando dessa etapa, né, a gente recebeu uma conversa com o RH para poder falar melhor, né, sobre a oportunidade, o que era, para me conhecer melhor. Porque a primeira fase, né, de inscrição foi pela antiga Kenobi, né, que hoje é Gup, que todo mundo fala mal, eu também não gostava dela, mas assim, deu certo para mim. Eu entendo que ela tem os seus defeitos, mas comigo deu certo. Talvez dê certo para outras pessoas também. Mas depois eu conversando, né, com o pessoal de RH, eu mostrei interesse e tal, e ela disse que iria analisar a minha e as outras conversas com outras pessoas e marcar depois uma entrevista técnica, né? E depois de um tempo eles marcaram uma entrevista aí eu tive 2 sênior, não eram os mesmos sênior do primeiro time que eu entrei, em que a gente precisava fazer um desafio juntos em pair programming, que é pair programming, para quem não sabe, a gente programa junto, né, como se fosse em par. Eu compartilhando minha tela, fui para uma ferramenta e dessa ferramenta eles conseguiam ver tudo que eu estava digitando e tal, e fazer para poder ver lá na tela deles. Não foi compartilhando exatamente minha tela, foi um login lá nessa ferramenta, eles conseguiam ir rodando também ao mesmo tempo que eu. O programa que eu estava desenvolvendo. Então me passaram um desafio, eu ia fazendo o desafio com eles e de vez em quando eu tinha algumas dúvidas, aí eles falavam, procura no Google, ou não, o que você quer fazer? Vai para mim explicando, né, o que eu estou fazendo para poder resolver o desafio. Então foram 2 desafios, eu consegui fazer os 2 junto com eles, alguns eles me ajudaram, outros eu catei no Google, outras partes eu consegui fazer de cabeça. Além do desafio, eu perguntei se podia fazer teste unitário para os desafios também, eles acharam isso legal, que falaram que quase ninguém quis fazer os desafios com 2 pontos, né? Com teste e com orientado a objeto, né? Normalmente o pessoal fazia procedural, eu fiz já pedi para fazer direto em Java, a ferramenta suportava, eles me deixaram extremamente à vontade para usar a linguagem que eu quisesse para poder fazer o teste, mas eu preferi o Java porque era a vaga que eu estava querendo disputar e o que eu já estava
anos aí a fio estudando. Passando por esse processo, eu recebi minha oferta, avisei para outra empresa que eu estava saindo. Coisa de uma semana fui fazer meu exame admissional, uma semana seguinte recebi meu notebook em casa e iniciei todo esse meu processo de trabalho realmente aqui na empresa já, como eu falei anteriormente. Agora continuando aqui, né, sobre os cursos que eu fiz, para ser bem específico, eu vou pular algumas partes, alguns cursos que não ajudaram tanto, vou focar nos que foram realmente os melhores, os que mais me agregaram, mas não que os outros também não tenham me agregado conhecimento, tá? Porque muita coisa eu já tinha visto em outros cursos e acabou que esses aqui me marcaram, talvez pela forma como o professor explicou, talvez como eu me afeiçoei também ao professor em algum momento e me facilitou aprender mais com esses do que com os outros, tá? Então, para começar, eu acho que o professor de todos nós, né, o Gustavo no Guanabara, eu vou colocar também todos os links aqui na descrição do vídeo. Não vou... Tá? Para você não precisar ficar pausando agora o vídeo para pesquisar a pessoa, ou precisar sair, ou colocar um card aqui, que eu nunca sei onde fica esse troço. Mas eu vou colocar aqui na descrição, que eu acho mais fácil para vocês. Eu preferia quando ia, porque depois eu tinha um índice em algum lugar salvo, sem ter que ficar caçando em que momento do vídeo a pessoa falou sobre aquilo para mim. Tá? Então, como eu disse, né, o professor de nós todos, o Gustavo Guanabara, né, que me ajudou muito, ajudou principalmente com as questões da faculdade. Os cursos dele, os principais que eu indico, dos que eu fiz, foram Lógica de Programação. Ele também tem um curso sobre Programação Orientada a Objetos e um de Java. Se não me engano, o Programação Orientada a Objetos ele já tem um que é direto com Java. Gostei muito mais desse porque o meu caso foi estudar Java. Depois de algumas coisas, né, um outro curso que eu fiz que eu achei muito bom, que assim eu recomendo demais, foi o que mais me fez aprender nesse momento todo, principalmente com a forma como ele é estruturado, foi o curso da Udemy do Nélio Alves, que é curso Java completo. Vou colocar ele aqui embaixo também. Tá? E aí depois, quando eu terminei o curso do Nélio Alves e fiz alguns outros perdidos no caminho, eu meio que fiquei sem ter um norte. O que eu estudo agora? E foi aí que eu conheci o site do roadmap.sh. Na época ele era bem mais simples, hoje ele está bem mais completo, tem bem mais outras árvores de coisas para aprender, sem ser necessariamente com Java. Tem Python, tem front-end, etc. Mas os que eu fiz foi o Java, a trilha Java e a trilha back-end desse site. Então, direto no site, vou explicar para você mais ou menos como funciona. Ele tem lá uma árvore gigantesca. Vou tentar botar aqui na frente do vídeo enquanto eu falo, mas ele tem uma árvore lá gigantesca de vários itens para você estudar. Ele começa num ponto e desse ponto você vai ver, por exemplo, ali a lógica de programação. Já fiz isso? Check. Mas não vi. O que eu faço? Eu posso clicar nesse quadradinho e nesse quadradinho ele abre na lateral alguns links de referência de cursos, se não for cursos, ele coloca de artigos que explicam aquele ponto. Então isso é bem legal, porque você, ali já tem o que você tem que estudar, onde você pode procurar alguma coisa para estudar. Mas o que eu fiz também, além de ler esses artigos, eu procurei outros cursos ou vídeos no YouTube de outras pessoas que explicavam aqueles mesmos pontos, porque eu achei muito mais fácil entender com um vídeo a pessoa fazendo do que só lendo o artigo. Óbvio que o artigo vai ter uma profundidade muitas vezes maior do que o vídeo, mas eu prefiro partir para o vídeo, pegar um pouco do conhecimento, depois eu leio para o artigo, porque eu não chego totalmente cru, eu já chego conhecendo boa parte do que eu vou ver. Tá? Então mais ou menos é assim que funciona. E ele tem, você vai ver que tem um monte de quadradinhos ali, só que você vai reparar que ele separa por categorias. Por exemplo, teste unitário, ali vai ter o NGTest, vai ter o JUnit, só que você vê que ele vai estar dentro de um bloco de teste unitário e que ali ele coloca o que você pode estudar. Você não precisa estudar todos, você pode talvez ler o que é cada um deles, dar uma pesquisada em vaga da área que você quer. No meu caso era o JUnit para teste unitário, vi muita vaga pedindo o JUnit, então foquei em estudar o JUnit, tá? E foi isso que eu fui fazendo até completar boa parte ali
Não fiz tudo, não sei tudo de cabeça do que eu vi, mas com o mesmo ponto que eu comentei da faculdade, ele me ajudou a dar um norte, a eu entender o que é o assunto, para que quando eu depois estivesse numa área, ou numa entrevista de emprego, ou de fato trabalhando, e alguém comentar sobre aquilo numa reunião, eu não fiquei voando. Eu soube o que era aquele assunto. Mesmo que eu não soubesse fazer tudo, eu pelo menos sabia do que se tratava, eu sabia o que eu poderia pesquisar, saberia do que era. Tá? Então isso foi muito útil. Depois desse também, né, não só depois, mas dentro desse roadmap.ch, eu acabei conhecendo, quando eu fui pesquisando os conteúdos, a DIO, não sei, que é a Digital Innovation. Eles têm um conteúdo, tinha, né, gratuito, muito diversificado. Hoje, pelo que eu lembro, pelo que eu dei uma pesquisada, eles têm ainda um conteúdo pago, muito bom. Tem um conteúdo ainda gratuito, que ainda é bom. E de vez em quando tem, por exemplo, Bootcamp Santander, que é patrocinado pelo Santander. Então, profissionais da área do Santander e alguns outros cursos pré-gravados selecionados pelo Santander em parceria com a Digital Innovation, eles vão colocando ali como se fosse um roteirinho para você estudar, os vídeos explicando, tem testezinho com Leet Code ou com alguma coisa que foi dita na aula, para você ir absorvendo o conteúdo, né? Isso me ajudou muito na época que eu fui preenchendo o roadmap. Muita coisa eu já tinha visto lá naquele curso do Nélio Alves e do Gustavo Guanabara também, mas foi me ajudando a reforçar todo o conhecimento que eu fui adquirindo nesse meio do caminho. Tá? Sobre o roadmap.ch, ainda nele, que eu vou indicar para vocês também um outro vídeo do canal do Dio Linux, que é o Jonathan. Ele explica, e vocês vão ver que a qualidade do vídeo dele é extremamente superior à minha. Ele é muito bom com as edições de vídeo dele, eu não sei se é uma equipe ou se é ele mesmo que faz, mas é muito bom aquilo. E ele também entrou nesse assunto recentemente falando sobre o roadmap.ch, então também vou colocar o link aqui embaixo, vale muito a pena ver. Tá? E fora isso, outro canal que me ajudou muito a entender esses conhecimentos do roadmap.ch foi o Código Fonte TV. Tá? Com o Gabriel Frois e a Vanessa Weber, eles explicam vários detalhes, vários conceitos de programação de uma forma muito simples. Eles são ótimos como introdução para você conhecer o que é o conteúdo, para você já ver o código, às vezes muita gente na prática, eles fazendo, e você entender o que está acontecendo antes de você se aprofundar ainda mais naquele assunto. Tá? Então eu recomendo também muito o vídeo deles, principalmente um sobre Git, que é um mini curso de Git que eles fizeram, sobre programação em geral, sobre a linguagem que você quer aprender. Tá? A maioria deles tem, eles estão fazendo uma série maravilhosa sobre Clean Code, mas não se preocupa muito com isso agora que você está começando. Talvez seja bom você saber do que se trata, ver o introdutório, ao invés de ver o que eles estão destrinchando capítulo a capítulo, só para entender que existe uma forma melhor de fazer um código, mas no momento inicial vocês têm que aprender a codar. Tá? Vocês têm que aprender o que é o código, vocês têm que entender para que aquilo serve, vocês têm que entender tudo sobre o código antes de vocês entrarem de fato nessa questão de aprimorar o código que vocês estão fazendo, que a gente chama de refatoração, se chama de criar um código limpo, um código legível de fácil manutenção. Tá? Primeiro vamos aprender como tudo funciona, depois a gente melhora. Tá? Como o outro canal que eu assisti um vídeo há pouco tempo, o Mano Davin comentou, não adianta você tomar um dipirona se você acha que vai ter dor de cabeça e você ainda não teve dor de cabeça, você não está com problema, você não vai tomar um dipirona, não vai tomar uma injeção de bezetacil, que dói pra caraca, antes de você ter a necessidade de resolver aquele problema. Tá? É bom conhecer, mas não precisa se afogar. Quando eu acabei isso tudo, eu comecei a entrar naquele dilema: tô pronto ou não tô pronto? Será que já tá ok? Então assim, eu decidi procurar um curso mais completo. Tá? Esse é um curso pago. Eu acho que só tem 2 cursos pagos nessa lista tudo que eu mandei para vocês, que é o da Udemy, do Nélio Alves, e agora de novo um outro curso do Nélio Alves, que é o da Dev Superior, que é uma plataforma que ele fez para vender um curso um pouco mais em conta, um pouco mais caro, mas muito mais completo. A ideia desse curso é ele te passar a noção do que você quer. No caso eu fiz o Spring React, eu fiz de verdade o Spring, eu estou fazendo React ainda atrasado,
porque o meu foco sempre foi o back-end, mas ele na época só vendia o curso junto, hoje ele vende o curso separado. E em que você pega ele pega um grande projeto para fazer, vai passando por toda a explicação, pegando aquele projeto, refazendo parte do projeto conforme o projeto vai avançando, conforme ele vai entrando em mais conteúdos, e depois, entre os capítulos, no fim de cada capítulo, ele tem um desafio para entregar, em que são pequenos projetinhos baseados no conteúdo só daquele capítulo, mas você tem um projeto inteiro em que você faz o back-end, se você quiser fazer o front-end, você também faz o front-end dele, e tudo relacionado, tudo no conteúdo completo do curso, e mais uns outros projetinhos que você vai botando, também isso serve para portfólio, etc. E outra coisa muito importante, mantém um Git, um GitHub, um Bitbucket, um GitLab, não interessa, algum lugar atualizado para que você possa usar aquilo como portfólio para você. Tá? Quando eu estava participando dos processos seletivos, muitos deles pediam, alguns deles acessaram, deram estrelinhas lá em alguns projetos meus, e vale muito a pena, tá? Façam isso. E até porque serve para você, depois quando você está trabalhando na área, e eu já vi isso num curso antes, não lembro como é que faz. Antes de eu buscar no Google e pro ChatGPT, eu tento buscar lá naqueles meus projetos antigos como eu fazia, para eu poder colocar, e eu tento ver uma forma de aprimorar o que eu fiz antes e adaptar para a situação atual que eu estou resolvendo no meu trabalho hoje. Tá? Bom, é isso, eu acho que eu entrei em todos os assuntos, vou tentar deixar todos os links aqui na descrição do canal, espero que ajude vocês, isso foi como eu fiz a minha transição de carreira, e espero que ajude vocês, e comenta aí embaixo se vocês estão em processo de transição, se vocês já fizeram transição de carreira, se vocês estão apenas entrando na área, estão começando agora, não tem nenhuma experiência profissional em nenhuma outra área, se vocês gostaram das dicas, se vocês já estão seguindo alguma coisa. E é isso aí. Valeu pessoal, obrigado. É nóis, my friends.